Como evitar perrengues na obra? Essa é a pergunta que não quer calar. E se você gostaria de ter uma obra sem perrengues, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer 5 coisas que você pode fazer para evitar aí esses perrengues na obra. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido para se inscrever, dá uma olhadinha nos meus vídeos e se você gostar, inscreva-se aqui no canal para que você não fique de fora de nenhum vídeo novo. E se você gostar desse vídeo aqui, também deixa o teu like e compartilha com algum amigo que está fazendo obra aí e que quer evitar todos aqueles perrengues famosos das obras. Se você já fez uma obra ou ao menos conhece alguém que fez alguma obra, você já deve ter ouvido aquela famosa frase: obra é dor de cabeça. Não vou mentir pra você, não existe obra perfeita, provavelmente alguma intercorrência vai acontecer, porque é algo muito complexo, né, uma obra, ainda mais se for uma obra grande, que leva um tempo, então é quase impossível a gente não ter nenhum mini perrenguezinho na obra. Mas eu vou te dar hoje aqui 5 dicas para que você evite a maioria desses perrengues mais comuns que a gente vê nas obras e que fazem as pessoas terem essa ideia de que a obra vai ser sempre uma dor de cabeça sem fim, mas ela não precisa ser. A primeira dica que eu quero te dar é com relação aos teus vizinhos. Eu sei que eles não têm nada a ver com a tua obra em si, mas tenha certeza que ter uma boa relação com os teus vizinhos vai facilitar muito a tua vida. Principalmente se você fizer uma obra na divisa, se você envolver ali na obra alguma coisa do seu vizinho, como por exemplo, o telhado dele, o muro dele, a calçada dele. Então, tudo aquilo que você faz que tem alguma relação, que tem algum envolvimento com o seu vizinho, vai poder te gerar um perrengue gigantesco se você não se atentar a isso. Então, o que seria a minha dica? Antes de começar qualquer obra, converse com o seu vizinho. Vai lá, bate na porta, leva uns biscoitos, senta com ele e explica: olha, eu quero fazer uma obra, assim, assim, assado, eu vou, sei lá, rebocar o muro ali de divisa entre os nossos terrenos, e aí eu vou precisar também que o pedreiro entre no seu terreno para rebocar o muro, eu vou mexer na calha ali de divisa, mas eu vou ter cuidado para não ter infiltração na sua casa, para não te trazer problemas. Enfim, converse. Uma boa conversa resolve muita coisa. Porque eu sei que a maioria das pessoas simplesmente começa uma obra, pensa assim, ó, tô dentro do meu terreno, vou fazer minha obra, não devo nada pra ninguém, não vou falar com ninguém. Só que aí qual que é o problema? Às vezes o vizinho, ele nem tá muito incomodado com a tua obra, você nem tá incomodando ele, mas ele se implica, porque você tá mexendo com o muro dele, porque você tá pintando uma parede da casa dele, que daqui a pouco é de divisa com a tua. Então ele vai se incomodar de não ter sido consultado, de não ter dado a autorização dele, ou a opinião dele, ou nem mesmo ficar sabendo que você ia começar a reforma e do nada ele começa a ouvir bateção de martelo, de marreta, barulho de máquinas. Então ele vai ficar incomodado com isso. Agora, se você conversar com ele, eu acredito que 90% dos casos estão solucionados em uma única conversa. Porque sim, tem casos em que o vizinho realmente se incomoda, em que o vizinho vai implicar com tudo que você fizer, isso acontece. Mas na maioria dos casos, só de você conversar com ele, só de você incluir ele nesse processo de alguma forma, avisando, informando ele, ele já vai se sentir muito mais tranquilo, ele vai até gostar, né? Ele vai ficar feliz de ter sido consultado, de você ter falado com ele, e ele vai ser muito mais receptivo quando você precisar de algo dele também. Porque acontece de você, por exemplo, fazer um muro novo ali na divisa e o teu pedreiro tem que entrar no terreno do vizinho para rebocar o outro lado, ou para fazer uma pintura, ou você vai trocar a calha que tá ali na divisa entre os dois terrenos. Então você precisa envolver ali de certa forma o terreno do vizinho para fazer a troca dessa calha. Então você acaba precisando do teu vizinho sim em alguns momentos. E até mesmo essa questão que eu falei do barulho, alguma sujeira, algum pó. Então, como você falou com ele antes, ele já vai ficar mais tranquilo, ele já vai estar preparado para aquilo que vai acontecer, não vai ser uma surpresa. E aí ele vai ficar muito mais camarada, eu te garanto. E olha, gente, com a minha experiência de obras ao longo dos anos, eu sei que se dar bem com o vizinho já é um grande passo para evitar um monte de perrengues na obra. Segunda dica que eu quero te dar:
Analise muito bem o teu terreno, as coisas que você já tem ali antes de começar uma obra. Eu digo isso porque a maioria das obras são reformas, mas mesmo numa obra nova. Porque o que acontece? Às vezes você faz um projeto e você já contrata o pedreiro, mas ele não olha com detalhes ali o terreno. E às vezes tem muitas rochas, às vezes tem alguma nascente, às vezes tem algum poço, às vezes tem, sei lá, às vezes é um terreno meio que um banhado, então ele é um terreno alagadiço. E aí o projeto vai variar muito com essas questões do teu terreno e também o pedreiro pode ter uma forma diferente de construir, ou ele pode até te dizer, olha, isso aqui vai ser inviável por conta desse detalhe do terreno. Então eu acho que falta muitas vezes uma avaliação do terreno. Então é importante que antes de construir, antes de reformar, você tenha ali um estudo prévio do teu terreno. Às vezes, por exemplo, se você contrata um projeto online, contrate ali um profissional para ir até o local e analisar para você, né? E se o profissional for da tua cidade, o arquiteto, o engenheiro, também peça que ele vá lá e analise o terreno, veja as condições para que o projeto ele possa ser viável, né? Ele possa ser executável. E aí você pode me dizer, ai Maria, mas isso é muito óbvio, é claro que eu vou analisar o terreno, é claro que o pedreiro vai olhar o terreno e me dizer o que ele acha. Mas, gente, já aconteceu comigo, situação, por exemplo, de a gente fazer um projeto lá num terreno que tinha um desnível muito grande, né? Ele tinha um aclive, os fundos dele eram muito mais altos que a parte da casa, e a gente ia fazer lá no fundo um espaço gourmet, uma piscina, e o pedreiro simplesmente foi lá e disse, olha, não vai dar pra fazer, não dá pra baixar aqui esse nível. Peraí. Mas ele nem começou a escavar, ele nem mexeu para ver se tem pedra ali ou se dá para escavar ou não, ele nem fez uma análise detalhada, ele nem mexeu em nada, ele só olhou assim e disse que não dava. E o que a gente fez? A gente contratou um outro profissional, levou lá para escavar, para realmente ver se dava. Então, a minha dica é essa. Vai começar a construir, já faz uma análise, já dá uma escavada ali no terreno, já vê como é que é o solo, para você não correr o risco de ou começar a construir achando que você vai conseguir baixar aquele terreno e encontrar um monte de pedra, um monte de rocha, ou você simplesmente acreditar que não tem o que fazer, que não dá para baixar, que é dessa forma, ou que não dá para terraplanar, ou que não dá para fazer uma piscina. Então, fazer uma análise prévia do terreno é sempre um bom começo. A terceira dica que eu quero te dar é sobre você buscar referências dos profissionais que você contrata. O que eu vejo acontecendo em muitos casos? As pessoas chamam lá 3, 4 pedreiros para fazer um orçamento na casa e pegam o mais barato ou pegam aquele que tem um papo melhor, que parece ser mais experiente, que parece saber do que está falando, mas aí você não sabe aonde você está se enfiando, né? Você não sabe quem é aquela pessoa de fato. Então eu te recomendo que você busque referências. Então, geralmente, quando você chamou lá aquela pessoa para fazer um orçamento na tua casa, você provavelmente recebeu essa indicação de alguém, né? Alguém te falou sobre aquela pessoa. Então, busque saber que obras aquele pedreiro já fez, que clientes ele já atendeu, vá até lá, conheça a obra e também converse com o cliente que ele já atendeu. Por quê? Porque muitas vezes só olhar a qualidade do trabalho não é o suficiente. Porque depois de tudo finalizadinho, pintadinho, com janela, com esquadrias, enfim, em geral, com telhado, parece tudo muito bonito, mas pode ter acontecido muito perrengue ao longo da obra e você nem fica sabendo se você não fala realmente com aquele proprietário. Às vezes a pessoa não ia trabalhar, às vezes a pessoa levou meses para fazer uma obra que era para ser um mês, às vezes a pessoa desperdiçou muito material, às vezes ela foi até desonesta de alguma forma, às vezes ela fez alguma coisa mal feita e você precisou chamar outra pessoa para consertar. Então é preciso ter essa conversa, não basta você olhar assim por fora uma casa que o fulano fez e achar que tá tudo muito bom, né? Que é só aquilo que importa, porque a relação humana é muito importante também. A forma como ele vai agir, se ele é responsável, se ele cumpre os prazos, se ele tem uma equipe legal, se ele tem um respeito também com os clientes. Então, eu acho que tudo isso é muito importante de ser avaliado e eu te aconselho a não só olhar a obra, mas falar com as pessoas que já contrataram aquele profissional para você ter certeza. Porque é claro que no momento que ele vai na tua casa fazer um orçamento, ele vai dizer que ele é o melhor do mundo, que ele faz tudo, que nossa, tal. Mas não confie 100%. Busque referências. Ainda sobre os profissionais que você contrata para executar a tua obra, tem uma quarta dica que é: o combinado não sai caro. O que eu tô querendo te dizer? Combine as coisas antes de começar.
o que eu vejo acontecer também? As pessoas vão lá, contratam alguém, fecham ali mais ou menos um valor, ou às vezes um valor do metro quadrado, mas não fica muito bem especificado que horários aquela pessoa vai trabalhar, que hora que ela vai chegar, que hora que ela vai sair, ou se ela faz os próprios horários, quantas pessoas da equipe ela vai ter ali no dia a dia, qual que é o prazo dela para te entregar a obra, qual é a primeira lista de materiais que ela vai precisar, quais outros profissionais você vai ter que contratar além dele. Então daqui a pouco você contratou ele para fazer a tua casa, mas você não sabia que ele não põe o azulejo, que ele não, que ele não faz a pintura, que ele não faz a parte hidráulica, a parte elétrica. Às vezes você não sabia, mas não foi combinado, não foi conversado, né? Às vezes você só vê ali um valor que ele cobra pelo metro quadrado, contrata e não sabe de nada do que vai acontecer. Então, por isso que eu digo que o combinado não sai caro. Combine tudo antes, se possível, sempre faça um contrato com aquela pessoa, especificando quais são os serviços que ela vai estar te oferecendo, qual que é o valor que ela vai cobrar por aquilo e as condições de pagamento também. Porque às vezes acontece da pessoa te contar lá uma história triste, pedir um baita adiantamento do serviço e sumir no mundo, né? Também pedem adiantamentos muito maiores, então assim, recebeu muito mais do que trabalhou e aí pegou diversas outras obras, não voltou mais, não apareceu, ou às vezes esticou muito o teu prazo porque ele já recebeu. Então assim, combine tudo antes. Eu acho que esse é o principal, né? Inclusive, todas essas dicas que eu tô trazendo aqui são coisas que a gente faz na Construtora Maria. Pra quem não sabe, eu tenho uma construtora e a gente executa a obra de forma completa para os nossos clientes. Então a gente vai lá, contrata o pedreiro, contrata o pintor, contrata o encanador, contrata todo mundo. E todas essas coisas que eu tô falando são muito importantes e a gente faz, né? Então essa parte de visitar os vizinhos, conversar sobre a obra, analisar o local, analisar o terreno, ver referências dos profissionais que a gente contrata e também isso de ter um acordo muito bem definido, ter um contrato, né? Proteger o nosso cliente de todas as formas possíveis. Mas se você não tem aí uma construtora de confiança para contratar e você for por conta própria contratar os profissionais, tenha muita atenção a esses detalhes. Sabe o que eu acho? Que só com essas dicas que eu trouxe aqui você já vai evitar tanto perrengue na obra que eu já tô merecendo também o teu like aqui, a tua inscrição. E por fim, mas não menos importante, a quinta dica é: tenha um responsável técnico na sua obra. Eu sei que é muito cultural, principalmente no Brasil, você ir lá e contratar diretamente o pedreiro sem ter um projeto, sem ter um profissional ali na obra. E eu entendo que isso é muito comum, é meio que cultural. Às vezes você nunca nem pensou em contratar um profissional, não pensou que precisava, mas é importante por algumas questões. Primeiro tem a questão de lei, né? É importante que antes de construir você aprove aquele projeto na prefeitura da tua cidade, você tenha toda a documentação em dia, para que você consiga executar e não corra risco de levar multas ou de ter a tua obra embargada. Segundo ponto, aquele profissional, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento técnico, porque sim, o pedreiro, o profissional ali que você está contratando, tem muita experiência prática, mas às vezes a questão da técnica, de um cálculo, de uma ferragem, de um tipo de material, ele não tem esse conhecimento e ele nem tem a obrigação de ter. Então o ideal é que você tenha realmente um profissional experiente ali, capacitado na tua obra, para que ele consiga te dar todas as instruções, te direcionar no melhor caminho possível. Isso com certeza vai evitar muitos perrengues na obra. E aí você me diz assim: ai Maria, mas o pedreiro diz que não precisa contratar arquiteto, não precisa contratar engenheiro, ele mesmo faz tudo, ele pega ali um papel e rabisca uma planta pra mim, a fiscalização nunca vai passar, ele falou. Mas assim, gente, aquela pessoa ali, muitas vezes, por que ela te diz isso? Ela te diz porque ela tem medo de perder o serviço, né? De você não contratar ele se ele disser que precisa de mais um, de mais outro. Então ele quer dizer que ele dá conta de tudo. E essa pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não tem uma empresa formalizada, ela não tem uma forma de te dar uma garantia real. Se der algum problema, se, enfim, der um problema estrutural, por exemplo, ou embargarem a tua obra, ela vai no mundo, né? Ela não vai se responsabilizar, ela não tem nenhum vínculo ali com você, é a tua palavra contra a dela. Já quando você tem um profissional que está emitindo uma RT, que é um documento dizendo que a pessoa é responsável técnica pela sua obra, você fica muito mais seguro, muito mais garantido de que aquela obra vai sair com a qualidade necessária, tudo dentro do combinado, e se não sair, aquela pessoa é a responsável por resolver aquele problema. Então é muito importante, eu te recomendo muito que você tenha um profissional ali dentro da tua obra também.
E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se você não viu ainda, eu tenho um outro vídeo trazendo outras dicas para você ter uma obra de sucesso. Vou deixar o cardzinho aqui. Me conta aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma sugestão de próximo tema. E eu te vejo na próxima semana. Até a próxima. Fui!